Universo Mais, apoio cultural, Suco Prats, é da fruta para o copo. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Inova Mac, movidos pela inovação. Aê! Segundou, a primeira segunda-feira do mês de março. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao programa Universo Mais. Hoje um programa pra lá de especial. Mês passado trouxemos aqui a história de José. Como que nós podemos aprender com essa história lindíssima desse grande homem? Agora, no programa de hoje, com a Stephanie Camargo, uma estudiosa da Bíblia, nós iremos falar sobre ele, o maior líder que pisou aqui na Terra, Jesus Cristo. Um bate-papo muito especial e nós contamos também com a sua participação. Quem está acompanhando pelo Facebook, mande seu recado, porque hoje será um programa falando de ensinamentos com base em amor e muita fé. Além disso, teremos também a doutora Patrícia com direitos previdenciários. Você que tem dúvida sobre a aposentadoria, chegou o momento de sanar todas elas. Além disso, gastronomia, empreendedorismo, entretenimento e muito mais. Bora lá começar então? Roda! Começo falando de uma loja que a minha próxima convidada, a minha convidada especial de hoje, adora. E a loja que está me vestindo para o programa, eu estou mostrando aqui a cada semana que é uma loja versátil, que vende desde aquela modinha mais jovem, até também uma jovem senhora, até pessoas que gostam de uma produção mais formal. Olha que macacão fabuloso! Lindíssimo, a manga bufante, que traz uma imponência para o visual, cheio de detalhes aqui na parte do busto, vem com cintinho para marcar a cintura, né, deixar a silhueta mais bonita. Ele é super soltinho aqui no quadril, um tecido confortável que não amassa. Eu trouxe ele aqui para usar hoje dobrado. Olha aí, não amassa. É uma liberdade você poder usar uma roupa que não amassa. A Estê fala, né, que não compra, ela doa todas as roupas dela que amassa, porque ela não usa. E olha, esse macacão lindo, maravilhoso e prático, da Luluzinha. Uma loja que tem um atendimento climatizado, estacionamento na porta. E agora eles estão trabalhando com a marca Farm. Que beleza, não é? Então, bate lá, endereço, rede social, tá aí na tela para você. Um beijo pra Ju, pra Bia e para todas as meninas dessa equipe fantástica. Há algumas semanas, o mês passado, nós falamos da história de José aqui no programa Universo Mais. A repercussão foi tão grande que nós vamos repetir a dose. Hoje nós iremos falar do maior líder, Jesus Cristo. Como aprender com ensinamentos desse homem, desse maravilhoso homem que passa sempre a mensagem de fé e de muito amor. Stephanie Camargo, a minha convidada de hoje, ela que é uma estudiosa da Bíblia. Stê, venha, seja bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer tê-la aqui mais uma vez, minha grande amiga. Stê, acredito que para você é emocionante poder falar de Jesus Cristo. É um grande prazer, Dani, é um grande prazer. A Bíblia, ela tem que ser estudada, ela é muito complexa. Ela é um livro que compõe 66 livros, dentro de inúmeras histórias. E todas elas contam, no final das contas, a história de Jesus, a função de Jesus na Terra. E é incontestável dizer, né? Tem pessoas que às vezes não acreditam que ele é filho de Deus, enfim, mas as evidências e toda a história é incontestável dizer que ele não tem existido. Então Jesus Cristo foi um homem que existiu aqui na Terra, o maior líder de todos,
e que tem muito a nos ensinar, né, Esther? Com certeza, Dani. Ser cristão é aplicar na nossa vida o que Jesus aplicou na dele. Ele veio e deixou grandes lições pra gente. A amabilidade, o autocontrole, o domínio próprio, a questão dar a outra face no momento, naquele instante, é algo que parece incoerente. Mas Jesus tem uma visão muito além. Ele é o líder que mais visualizou o futuro lá a longo prazo. Então, dar a outra face tem muito a ver com isso, a amabilidade, a submissão e entre tantas outras coisas consideradas frutos do Espírito Santo de Deus que Jesus tinha com ele. Esther, você comentou que é um livro com diversos outros livros, mas dividido em duas partes. Isso. Antes de Cristo e depois de Cristo. Qual a importância dessa divisão dos livros? Que pergunta maravilhosa nesse momento, Dani. Quando eu comecei, não. Depois de muito tempo estudando a Bíblia, eu me questionei. Por que estudar o Velho Testamento se Jesus veio e fez nova todas as coisas? Qual é a importância do Velho Testamento? Por que Deus permitiu que o Velho Testamento estivesse tão nítido e com tantos livros dentro da Bíblia, do livro de Deus, se Jesus fez nova todas as coisas, é isso que importa? E então eu tive a revelação de que se Jesus apenas tivesse vindo com uma menção muito superficial do Velho Testamento, ele não teria feito tanta diferença. Mas quando a gente estuda o Velho Testamento e vê o que Jesus mudou no Novo Testamento, aí sim Jesus ganha a devida importância. E faz todo sentido. E faz muito mais sentido, todo sentido. Exatamente. Esther, eu percebo que nós estamos vivendo em tempos de descobertas. Né? Muitas pessoas buscavam a Deus, a Jesus Cristo, na dor, né? Em momentos difíceis. E hoje, com a internet, a gente percebe líderes da internet falando de desenvolvimento pessoal, falando de riquezas. E esses homens, né, que estão aí com suas vidas maravilhosas, ricos, e falam como que você deve se comportar, eles estão falando também de Deus, né, de Jesus Cristo, e trazendo os ensinamentos. De fato, para ter uma vida completa, não adianta só ter dinheiro, não adianta usufruir só do bem material, é necessário você ter um caminho a seguir, é necessário você ter Deus no seu coração. Sim. Dani, é outra questão muito importante. Eu estou fazendo um curso de liderança para empresas. Adoro, né? Pode falar que treinamento que é, tá. Eu sempre falei várias vezes aqui. Ótimo, eu estou fazendo um Mastermind, é um curso maravilhoso. E ele ensina a aplicar as características de Jesus Cristo, não necessariamente falando sobre Jesus Cristo, mas se você comparar a personalidade de Jesus Cristo com o que o curso aplica para que você seja um líder de sucesso, é exatamente a mesma coisa. Uma das coisas muito importantes é a amabilidade, ser uma pessoa agradável às outras pessoas. O que é a amabilidade? É uma pessoa passiva de ser amada. Por quem? Pela maioria das pessoas. Então, tem pessoas que todo mundo é amado por alguém, mas tem pessoas que conforme elas têm o tato e elas chegam em determinado lugar, elas causam uma impressão. Às vezes nem não é a impressão que ela quer causar e às vezes é uma impressão melhor do que ela imaginou que ela poderia causar. Jesus sempre causou essa impressão. Até nos fariseus, os antigos mestres da lei, que julgavam ele como falso Messias, colocou Jesus à prova e com a amabilidade ele provou o contrário do que eles pensavam dele. E geralmente quando somos colocados à prova, a gente explode. É o nosso pior lado. Perde o controle. É involuntário, né? Então Jesus tinha autocontrole. E Jesus em carne conseguia fazer isso, ou seja, na nossa condição. Ele conseguia fazer coisas
que a gente acha impossível de ser feito ou que a gente contesta resultados positivos, mas Jesus teve todos os resultados positivos. Muitas pessoas, quando olham para Jesus, vê detalhes. Mas Jesus não possuía riquezas, mas Jesus não constituiu família, mas Jesus morreu muito cedo. Porém, Jesus tinha um propósito. O propósito dele era morrer cedo. Jesus, se ele constituísse família, Dani, naquela época, um homem que constituía uma família, e daí ele deixava a esposa dele viúva, os filhos, a condição dessa mulher era terrível. As mulheres não eram independentes. Ela ficava totalmente dependente da sociedade, de caridade. Era uma mulher mal vista. Era muito difícil para as mulheres na época. Jesus não ia se casar sabendo que ele viria a falecer cumprindo uma missão divina muito cedo e deixar a família desse jeito. Sim. A própria família dele, mãe, irmãos, sofreram com o propósito dele. A questão da riqueza é que ele não veio para possuir nada mesmo. Então, o que ele veio para possuir, o que ele veio para fazer, ele cumpriu. E isso não quer dizer que ele não queira prosperidade para as nossas vidas. Com certeza ele quer. Com certeza. Com certeza ele quer. O que ele ensinou para nós, o jeito de ser, a amabilidade, o autocontrole, o domínio das emoções, tudo que a personalidade de Jesus ensina para nós é um perfil de sucesso. Onde? Em todas as áreas. Né? Na financeira, na pessoal. Empreendedores, eles precisam ter tato com as pessoas. E quando você tem uma personalidade baseada no que Jesus ensinou, você consegue lidar melhor com as pessoas. E Estê, você dizendo sobre amabilidade, isso não quer dizer você ser permissivo, isso não quer dizer você ser aquela pessoa mole, né, com as outras. Ah, não, tudo bem. Não é ser bobo. É você ser amável, mas quando necessário ser firme. Não é verdade? Várias passagens da Bíblia demonstram a firmeza de Jesus Cristo. E eu posso dar de exemplo do autocontrole, da firmeza dele, a história de Lázaro. Jesus era amigo da família de Lázaro. Essa história, ela deixa inúmeras vertentes para a gente questionar. Mas uma delas é sobre isso. Jesus era amigo, ele amava Marta, ele amava Lázaro, ele amava toda a família de Lázaro. E quando a irmã dele, de Lázaro, entra em contato com Jesus, ela fala: Jesus, Lázaro está doente, você precisa vir aqui agora. E na época, né, Dani, até o recado dela chegar, até ele chegar até lá, era muito demorado. E quando Jesus chegou, a irmã dele disse: você veio tarde, Lázaro já morreu há 4 dias. Né? Por que você tardou? E Jesus, pacífico, só quis que elas crescem. Ele falou: me leva até o túmulo. Elas questionaram de novo: mas Jesus, lá já fede. Ele disse: me leva até lá. Quando ele chegou lá, ele só falou para eles retirarem a pedra e pediu para o Lázaro sair, e Lázaro saiu. Hoje, por que 4 dias? Porque existe aquela doença que a pessoa fica 3 dias, né? 4 dias é impossível. Não tem ciência que conteste 4 dias. Pode contestar 3, mas não contesta 4. Sim. E Jesus, calmo, pacífico. Você acha que ele não sentiu? Foi uma das poucas passagens em que Jesus chorou, sabe? E mostra a humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus. Toda primeira segunda-feira do mês a gente fala sobre direito previdenciário com a doutora Patrícia Perrucci. Já falamos da importância do planejamento antes da aposentadoria e hoje a gente traz mais um assunto importantíssimo. Aqui comigo ela, nossa doutora, especialista em direito previdenciário, doutora Patrícia Perrucci. Seja muito bem-vinda, é um prazer sempre tê-la aqui. Eu que agradeço, Dani. Muito prazer em estar aqui com vocês e poder contribuir um pouquinho com o que eu sei sobre direito previdenciário. E sabe muito, viu? Estuda muito para isso, né, doutora? A gente faz o que pode, né? Tem que estudar, não tem jeito. Atualmente você está em São Paulo fazendo um treinamento na área, mais um. Mais um treinamento na área. Eu
Eu vivo em constante atualização, a gente precisa disso, Sim. né? E eu estou sim fazendo um curso em São Paulo, me atualizando um pouco mais na minha área. Levando ainda mais benefícios para os seus clientes, para quem está aqui nos assistindo também. Doutora, algumas aposentadorias são chamadas de aposentadorias especiais porque tem um tempo menor de contribuição. Explica melhor para a gente. Dani, existe sim algumas profissões que é exigido um tempo menor de contribuição. Veja, mas para que isso aconteça, existe a necessidade do preenchimento de alguns requisitos. Então eu vou tentar passar para você aqui de uma forma muito simples o que seria essa aposentadoria especial. E eu já te digo, a aposentadoria especial, infelizmente, não é um privilégio, porque essas pessoas que têm esse direito de aposentar especial é porque elas tiveram ali no decorrer da vida dela contato com agentes prejudiciais à sua saúde. Um trabalho árduo, né? Exatamente, e com coisas que realmente pode causar danos para a própria pessoa. Então, por isso que ela tem que trabalhar menos. Como é que funciona então para quem tem ali na carteira de trabalho um período trabalhado com insalubridade ou com periculosidade? Então, as pessoas que se encontram nessa condição, elas precisam solicitar para a empresa o documento chamado PPP, para que quando ela for fazer o pedido de aposentadoria, esse documento seja inserido lá junto ao INSS para que o tempo dela seja reduzido ali para uma aposentadoria. E qual o tempo mínimo nessa empresa? Por exemplo, eu trabalhei 10 anos sem periculosidade ou insalubridade e mais 10 numa empresa com essas condições. Isso vai propor uma diminuição no tempo ou não? Tem que ser o período integral nessa empresa, nessas condições? A pessoa, para conseguir aposentar utilizando da aposentadoria especial, ela vai ter na verdade nós estamos falando de diminuição, mas ela tem um acréscimo na somatória do tempo dela. Ali, na hora de fazer as contas, ela ganha um tempo. O homem, por exemplo, o cálculo é feito, vou te dar um exemplo aqui, de 10 anos, acrescenta 4 anos, é 1,4. Então, se ele trabalhou numa empresa por 10 anos, ele vai acabar com esse tempo somando 14. Ele aumenta para atingir os 35. É assim que o INSS faz o cálculo, tá? Certo. Então, veja só. Em cada empresa que ele fizer o exercício da atividade especial, vai ser somado para dar todo o tempo dele de labor ali. Os 25 anos em algumas situações, 15 anos em outras situações e nós temos também 20 anos. Voltando no assunto do planejamento que nós falamos no programa anterior, é importante essa pessoa, logo na rescisão, para não ter que pegar só lá quando for buscar a aposentadoria, pegar o documento PPP e também verificar se tudo foi preenchido corretamente, doutora? Sim, Dani, é importantíssimo a pessoa, quando vai trocar de uma empresa para outra, solicitar esse documento. Esse documento pode ser solicitado a qualquer momento pelo empregado ao empregador. Porém, se ele troca de empresa, seria aquele o momento ideal para estar solicitando para a empresa esse documento. Perfeito. Então, fez a sua rescisão, já pede, já vai guardando ali na pastinha. Doutora Patrícia, tem uma outra categoria que não se encaixa no especial, mas que também tem um tempo reduzido, que são os professores. Como é que funciona? Sim, os professores também têm um tempo reduzido para solicitar a aposentadoria. E eu preciso te falar uma coisa que agora, depois da reforma, tem uma regra de transição, que é uma regrinha onde o professor pode se encaixar, que ele não vai ter uma incidência de fator previdenciário, que isso diminui a aposentadoria dele. É muito boa para um professor. E todo professor, voltando na sua pergunta, tem sim esse tempo reduzido. E como funciona? Na verdade, ele só apresentar que ele trabalhou o tempo todo como um professor, que essa redução vai ser aplicada para a aposentadoria dele. Tem professores que trabalham na rede
pública, na rede estadual e também no particular. Isso dá direito a aposentadorias diferentes? Sim, o professor é uma categoria que pode ter mesmo 2 aposentadorias. Maravilha. Ele pode aposentar pelo Estado, que é um regime próprio, e ele pode aposentar pelo regime geral, que é o INSS. Essa categoria, de fato, 2 aposentadorias, não é todo mundo que pode se beneficiar disso, né? Mas o professor pode. Então, o professor, ele também tem um outro benefício. Se ele trabalha no Estado e trabalhou por um tempo no regime do INSS, ele pode estar trazendo o tempo do INSS para o Estado ou pode estar levando do Estado para o INSS. E isso somar para dar o tempo dele para uma aposentadoria só. Olha que interessante, muito interessante. Então, no caso, não seriam 2 aposentadorias, mas é um tempo reduzido. Na verdade, não é bem um tempo reduzido. Ele vai estar somando os 2 regimes para poder fazer o tempo dele completo. Ah, sim, né? Porque tem professores que trabalham 2, 3 turnos. De fato, são muitas horas trabalhadas. Adoro as explicações da doutora Patrícia. É muito didática, muito claro tudo que você fala aqui pra gente. Aliás, lá no Instagram, ela tira várias dúvidas. Patrícia Perrucci no Instagram e também no Facebook. Tem seu site. Tem www.patriciaperrucci.com.br. Na minha rede social, Patrícia Perrucci, em todas você vai me achar. Como tá aí na tela para vocês. Doutora, muito obrigada. Eu que agradeço, Dani. Foi um prazer estar aqui com vocês. Doutora Patrícia, muito obrigada. Somos jovens ainda, mas planejamento é tudo. Muito jovem, sim. E é época que a gente precisa estar tranquila para curtir a vida. É o momento de planejar também, né? Sim, com certeza. A longo prazo. E agora quero falar para você que gosta de começar bem o dia, a Panificadora Vale do Sol com aquele café da manhã especial. Desde o pãozinho francês ali na chapa, até aquele ovinho mexido para quem é mais fitness. Agora, cappuccino, quem ama, também indico a Panificadora Vale do Sol. Confere só o recadinho que eu tenho para vocês. E não é que me colocaram numa prova de fogo, me fazendo gravar assim, ó, pertinho de tantas delícias? Aqui na região do Vale do Sol, perto do condomínio Dama, vocês encontram a Panificadora Vale do Sol, que além de tudo que oferece, tem também uma grande variedade de doces. Para um aniversário, para um evento especial ou para o dia a dia, tem também bolinho caseiro de diversos sabores. Aqui, além disso, você encontra uma grande variedade num mini mercadinho que foi montado pensando nas suas principais necessidades. Panificadora Vale do Sol, há quase 30 anos de muita tradição e sabor. Dá licença que esse aqui eu já vou cortar um pedaço para mim. Já foi lá comigo, né? Ou várias vezes. É muito bom. Panificadora Vale do Sol, um beijo para todo mundo, toda a equipe, o Rafael, o Paulo, essa família fantástica. Um breve intervalo e a gente volta com esse bate-papo gostoso sobre Jesus Cristo.